25 anos se passaram desde que as informações sobre as crianças índigos foram fornecidas. E naquela época, essa era uma informação nova. O termo era novo. Todas essas coisas foram uma revelação. Que um novo tipo de consciência está chegando ao planeta, que então se mostrará muito diferente das outras crianças. E por 2 décadas ou mais, uma geração cresceria, então surgiria e mudaria tudo. Um tipo de criança que não queria se comportar da maneira que você diria que obedece às normas da geração, onde a escola não era valorizada. A escola não era algo realmente desejado. E o que eu quero dizer com isso é que a escola costumava ser um momento social que as crianças adoravam. Era um momento em que o aprendizado acontecia e havia muita família envolvida. Mas não com o índigo, porque ele via a escola como disfuncional e agia de acordo. E não foram poucos, foi quase uma geração inteira. Um índigo era alguém que via a família como disfuncional com bastante frequência. E a razão de tudo isso foi uma reação à energia antiga. Uma reação à maneira como as coisas eram há centenas e centenas de anos. E elas não mudaram. E os índigos quase uniformemente disseram: não, obrigado. E eu disse então que essa consciência em particular iria crescer, amadurecer e se tornar adulta, e começaria a ser capaz de direcionar as coisas. Essa é a emergência que estamos começando a ver. Essa emergência é o presente que vou dar a vocês. A ideia de que há mais do que apenas luz aqui neste planeta está começando a se mostrar. Há mais do que apenas um despertar, porque a energia está começando a mudar. As sementes foram plantadas há 25 anos, sementes de consciência dentro do DNA de muitos indivíduos que surgiriam agora. E o que essas pessoas fariam? Deixe-me perguntar: o que você mais precisa na sua cultura agora? O que você mais precisa, talvez, que a história nunca lhe deu? E a primeira coisa é o reconhecimento dos paradigmas disfuncionais e das mudanças que você pode fazer neles. Um adulto que entende o que eles são e já passou por eles pode começar a mudá-los. Você pode então reescrever o que aconteceu com você e mudar isso. Esses adultos então se tornam educadores, professores, diretores. Eles são os índigos. E eles podem olhar ao redor e lentamente começar a mudar o sistema que estava disfuncional. E ainda é até certo ponto. E dissemos que quando os índigos crescessem, se tornassem responsáveis, começassem suas próprias famílias e começassem suas próprias carreiras, eles veriam as disfunções e as levariam à atenção daqueles que poderiam fazer algo a respeito. Mas ainda há outro tipo de luta, uma batalha de luz e escuridão. Como adultos que olham para os paradigmas em que estão e se tornam professores e diretores, e agora podem furar o sistema e começar com o que as crianças foram solicitadas a fazer, ou como foram solicitadas a fazer para mudar isso. Que tal aquele que decide: vou estudar e concorrer a um cargo nessa grande terra? E começa a fazer exatamente isso. E começa talvez em seus conselhos locais.
e se gradua talvez em governos estaduais, e logo aprende os meandros de algo que está quebrado, o sistema político. E você sabe do que eu estou falando. Tornou-se a coisa mais disfuncional nesta grande terra onde me encontro para todos os cidadãos. Não importa muito quem ganha as eleições, porque não se trata de conquistar coisas. É mais sobre lutar com a outra parte que não venceu. E o partido que não venceu vai lutar com o que venceu. Então, em vez de fazer boas leis para os cidadãos, eles estarão brigando com o outro partido, destruindo. E assim, meus queridos, vocês têm a luta que está acontecendo, e os índigos verão isso. Esse sistema pode ser corrigido por uma nova consciência mais elevada, que chegará e dirá: não estamos brigando uns com os outros sobre o que aconteceu, ou quem está certo ou quem está errado. Em vez disso, apresentamos aquilo que tem integridade em nossas vidas. Os índigos estão aqui para assumir posições de poder. Eventualmente, você verá políticos mais jovens tomando decisões muito melhores, afetando a população que verá e entenderá isso. E ele dirá que está na hora. Há uma revolução em andamento. E a revolução não é sobre os jovens. A revolução é sobre uma consciência mais elevada dentro da juventude. Aqueles índigos que chegaram aos milhões ao longo dos últimos 25 anos sabiam, em algum nível, quem eram e que fariam esse tipo de mudança. E não as fariam marchando nas ruas, não as fariam realizando comícios. Eles fariam isso um de cada vez, em reuniões onde diriam: esta é a melhor maneira, você pensou isso? Então, lentamente ascenderemos a uma posição de poder para que possamos mudar essas coisas e torná-las muito menos disfuncionais. Este não é o mundo do seu avô, mas por que as regras são as mesmas? E eles dirão: vamos mudá-las. O aparecimento do índigo é o maior presente para suas culturas, e eles estão por todo o mundo. Estão tendo diferentes tipos de impacto. Eles pensam diferente e você os verá. E agora é a hora deles começarem a assumir as rédeas das mesmas instituições que tiveram que suportar quando crianças. É um presente para eles também. É um presente para seus filhos. É um presente para o seu planeta. Os índigos se concentram na disfunção à sua frente. E eles têm melhores maneiras. Essa é a diferença, queridos, entre um índigo e um não índigo. Eles veem o que está diante deles, não se opõem apenas ao que consideram disfuncional, mas sabem exatamente o que fazer para obter uma solução que não seja disfuncional. Isso os coloca em apuros. Às vezes, eles são simplesmente confundidos com personalidades problemáticas, e isso ocorre porque são inquietos e simplesmente se mantêm em muitas confusões. Imagine ser forçado e perceber que tudo o que lhe é mostrado e ensinado é disfuncional. Poderia ter sido feito muito, muito melhor. Isso realmente reforça um sistema onde os valentões governam. Isso reforça um sistema onde o aprendizado é lento. Isso reforça um sistema onde não há individualismo. Os índigos se recusam repetidamente a serem forçados a entrar em um sistema disfuncional. E é por isso que eles os mandam para casa repetidamente. Bem, seu filho, sua filha, eles são perturbadores.
E se eles reconhecessem a disfunção e se recusassem a trabalhar com ela? E se eles simplesmente dissessem não? O problema é que eles eram crianças, e a resposta é que eles não podiam fazer nada. Eles não tinham como ir a lugar nenhum ou fazer qualquer coisa. Eles eram apenas crianças. Então, eles tiveram que se encaixar em um slot que não funcionava. Simplesmente não funcionou. O futuro está cheio do surgimento dos índigos, porque agora eles estão aqui. Eles têm menos de 30 anos e falam como se tivessem atributos de maestria. E o fato é que não são os jovens que falam com os mais velhos. São jovens conversando com jovens. Eles começam a fazer perguntas. O que é Deus? Eles começam a fazer perguntas. O ensinamento que aprenderam ao longo de suas jovens vidas é divino e espiritual? É realmente verdade? Tem alguma aplicação prática? Ou é mitologia? Vem dos índigos. Está começando a acontecer. Este é o futuro. Este é o futuro que tem mais esperança do que se tudo permanecesse igual. Se eles tivessem apenas uma história que se repete e a disfunção continua, o que acontece quando eles têm idade suficiente para fazer um pouco de barulho na política? Está chegando. Será uma acusação de veteranos no Congresso que não tem ideia. Eles nem gostam mais um do outro. Eles não sabem o que é disfunção, porque convivem com ela e é um hábito. É um hábito e os jovens vão perceber, reconhecer, saber e mudar. Isso está chegando. Quantos de vocês já foram informados de que o que está por vir é um desastre? Quero que vocês pensem novamente. Primeiro, parem de assistir ao noticiário, porque é lá que vocês ouvem as notícias. Em vez disso, comecem a analisar algumas das mídias sociais de jovens que fazem perguntas em seus podcasts e tem muitas pessoas respondendo. Comecem agora, pois os índigos chegaram. Por Lee Carroll.